Avisa, então, quando começar a gravar, por favor. Prontinho. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais um webinar IPEA. E hoje a gente vai debater um tema bastante polêmico, que tem sido muito discutido na mídia nas últimas semanas e pela população, acho que em geral. O tema é patentes de vacinas para a Covid-19. Licenciamento compulsório é a solução? A gente vai entrar num tema que é bastante técnico, bastante polêmico, para tentar entender quais são as vantagens e as desvantagens do licenciamento compulsório, quais são os limites, e se ele poderia ajudar a gente nessa produção e no acesso a vacinas no Brasil e no mundo. Então, para esse debate, a gente convidou o Felipe Carvalho, que é coordenador no Brasil da campanha de acesso do Médicos Sem Fronteiras. A UNSF é uma organização que está internacionalmente apoiando a flexibilização dos direitos de propriedade intelectual na pandemia. Acho que o Felipe vai falar um pouquinho disso com a gente. E o Mauro Sodré Maia, que é advogado e procurador federal aposentado. Ele foi procurador-chefe, diretor executivo e vice-presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O Mauro tem uma experiência interessante porque ele acompanhou de perto o único caso de licenciamento compulsório que a gente tem no Brasil, que é o Efavirenz, que foi um medicamento para AIDS nos anos 2000. Ele vai também trazer um pouquinho dessa experiência dele para o debate que a gente está tendo hoje sobre as vacinas, tá? E antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer só uma pequena introdução, porque nem todo mundo que está assistindo o webinar é exatamente da área de TI, não sei até que ponto as pessoas estão acompanhando esse debate, que foi bastante intenso nas últimas semanas. Vou fazer só uma contextualização para tentar apresentar, acho que alguns dos pontos que estão sendo discutidos em cima desse tema, de patente, vacina e licenciamento compulsório. Acho que são 3 pontos que eu queria trazer. O primeiro ponto que está sendo discutido é mudanças na legislação brasileira. Tá? A nossa atual legislação de propriedade intelectual já prevê o licenciamento compulsório, a gente já prevê, não seria uma coisa, enfim, legal ou que precisaria ser inserida na legislação. Só que a gente tem hoje diversos projetos de lei em discussão para facilitar esse licenciamento compulsório ainda mais em casos de epidemias, enfim, ou emergências de saúde. Em vários sendo discutidos, eu não vou nem listar aqui. Tá? Esses PLs, eles não são só para vacinas, tá? Eles são mais para produtos médicos em geral, que vai um pouco além do nosso debate. Tá? Então, tem uns para medicamentos, insumos, instrumentos, mas para facilitar o licenciamento em todas essas áreas. Um ponto que eu acho interessante é que, apoiando esse licenciamento, e nesse debate específico, a gente não está vendo uma divisão política, ideológica, assim, você não tem partidos de esquerda apoiando um lado e partidos de direita apoiando o outro. Você tem, dentro desses PLs, assim, partidos das mais diversas vertentes ideológicas, assim, dentro do mesmo movimento. Eu acho isso um ponto interessante. Queria destacar também que isso não é uma jabuticaba, tá? Que tem outros países que, desde o começo da pandemia, promoveram mudanças nas suas legislações, tanto para facilitar a adoção do licenciamento compulsório, não adotaram, mas promoveram mudanças, como Canadá e Alemanha. E acho que uma pergunta que fica também em relação a essa mudança é se teria, né, caso se queira seguir com essa ideia do licenciamento compulsório, se teria necessidade de aprovar esses novos PLs, já que a gente já tem na nossa atual legislação a previsão desse instrumento. Tá? Bom, quem está contra? Quem está contra, enfim, diversos desses projetos e contra o licenciamento compulsório nesse caso? Primeiro, o governo federal, que já está com uma proposta que a gente vai apresentar depois. Segundo, que é bastante importante, tá? As instituições que estão produzindo vacina aqui, o Butantan e Fiocruz, não se colocaram favoráveis ao licenciamento compulsório no momento, né? O que eles divulgaram é que isso não aumentaria a produção e que o que é necessário hoje é a gente investir na capacidade produtiva e em apoio de transferência tecnológica. Uma coisa que foi destacada também é que mesmo com licenciamento compulsório, não teria como incorporar muitas dessas vacinas desenvolvidas, porque, enfim, são produtos extremamente complexos de serem fabricados. Acho que o Mauro também vai falar um pouco disso, né, que nesse caso é um pouco diferente do caso do Efavirenz, porque as vacinas são tecnicamente mais complexas, e principalmente as novas, tipo da Pfizer-BioNTech e da Moderna. Então, licenciamento compulsório, você não teria como incorporar muitas dessas vacinas. E o Butantan também destacou uma preocupação, uma futura quebra de patente de imunizantes brasileiros, né, provavelmente desenvolvido pelo próprio Butantan. Essa é uma preocupação caso a gente siga com licenciamento compulsório. O que eu acho muito interessante nesse debate, que eu acho um ponto bastante importante, é que, em geral, assim, no debate de patente, de licenciamento compulsório,
Em geral, conheço grupos, pessoas que são predominantemente a favor do instrumento e outras que são predominantemente contra, em geral. Mas eu conheço grupos que são a favor do licenciamento compulsório, em geral, mas são contra, nesse caso específico de vacina para a Covid, que a gente está mencionando aqui, por causa do que a gente mencionou, né? Que nesse caso seria muito difícil, a gente não conseguiria acelerar a produção e o acesso utilizando esse instrumento. Bom, esse é o primeiro ponto, então, mudança de legislação brasileira. O segundo ponto é a posição do Brasil no debate internacional. Acho que muita gente deve ter lido que, em outubro do ano passado, a Índia e a África do Sul levaram para a Organização Mundial de Comércio uma proposta de suspensão de patentes de produtos, né, de combate ao coronavírus. E aí também inclui vacinas, medicamentos, insumos, etc. A proposta era suspender temporariamente algumas seções do Acordo TRIPS. E depois disso, dezenas de países apoiaram esse projeto, acho que quase 100 países, incluindo países que desenvolveram tecnologias, que desenvolveram vacinas como Rússia e China. Só que essa proposta tem sido bloqueada por Estados Unidos, a União Europeia, enfim, países desenvolvidos em geral, enfim, com o argumento tradicional de que você precisa da patente para ter um retorno ao investimento feito. Tem uma informação que divulgaram muito, eu queria confirmar essa informação, de que entre os países de renda média e baixa, o Brasil foi o único que ficou do lado dos países desenvolvidos, foi o único contrário a essa proposta. Eu queria confirmar essa informação. Bom, essa é uma iniciativa apoiada pela OMS e pelo MSF, o Felipe vai falar um pouquinho, e até dentro dos países desenvolvidos tem alas que apoiam essas medidas, como nos Estados Unidos o Bernie Sanders, por exemplo, divulgou isso bastante. Tem que deixar já duas questões. Primeiro, a Índia, né, enfim, promovendo muito isso. Tem uma pergunta, né, no caso da Índia, se ela está interessada só em questões sanitárias ou se seus interesses comerciais que estão por trás disso pesam também, já que ela é uma grande produtora de medicamentos. E para os países desenvolvidos, o argumento é de que você precisa das patentes para continuar investindo em tecnologia. Mas a gente sabe que grande parte desses recursos para desenvolvimento de vacina, esses recursos vieram de governos do mundo inteiro. A The Lancet fez um levantamento de que essas empresas receberam 10 bilhões de dólares de fundos públicos para financiar essas vacinas. Então, enfim, quem parece que colocou o grosso do dinheiro para o desenvolvimento das vacinas foram os governos. Então, a patente seria, nesse caso, menos justificada. E aí tem alguns economistas que discordam de que, só levantando assim, tem um dos argumentos que diz assim, que mesmo, não é só o Brasil que não teria condição de desenvolver as vacinas aqui com licenciamento compulsório, que nenhum outro país realmente teria condição de fazer isso no curto e médio prazo. E aí eu vi que alguns economistas discordam disso, eu acho que Índia e África do Sul têm sim condição de incorporar essas tecnologias. O Piketty fez alguns artigos falando sobre isso. O Stiglitz é outro que também é favorável à suspensão desses direitos patentários, divulgando isso enfaticamente. O terceiro ponto, para eu finalizar essa introdução um pouquinho longa, é a terceira via, que é o que está sendo bastante debatido e vem ganhando espaço nos últimos dias, especialmente, enfim, nas últimas semanas. A terceira via é uma proposta que está ligada à Organização Mundial do Comércio, que visa ampliar os acordos de licenciamento voluntário, né, e não licenciamento compulsório, tá? Licenciamento voluntário entre as empresas que têm patente, que têm a propriedade, e as empresas, enfim, as demais empresas da área da saúde, mas sem suspender a propriedade intelectual das empresas que têm patente, seriam acordos voluntários. Essa iniciativa já foi apoiada por 8 governos, inclusive acho que da América Latina, pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos, e recentemente tem sido apoiada pelo governo brasileiro, né? Tem uma indicação de que o governo brasileiro vai seguir essa terceira via. Aí a pergunta que fica é até onde esses acordos voluntários realmente funcionam, até onde as empresas vão realmente aderir a isso, até que ponto eles são realmente vantajosos. Eu queria só contextualizar o tema, mas para finalizar, eu queria citar um dado, acho que é bastante interessante, que eu vi na BBC no mês passado, né, de março do ano passado, que fala que 75% das vacinas contra a Covid foram aplicadas somente em 10 países, nos 10 países mais desenvolvidos. Em quase 130 países, onde vivem hoje mais de 2,5 bilhões de pessoas, praticamente nenhuma vacina foi recebida. Acho que o grande foco desse debate é aumento da produção e do acesso e redução das desigualdades nesse acesso, tá? E como
esse debate sobre patentes e licenciamento compulsório pode ajudar nisso. Enfim, chega de introdução, eu vou passar a palavra agora para os nossos palestrantes. Felipe, está contigo. Obrigado, Graziela. Primeiro, queria agradecer o convite e parabenizar pela realização desse importante debate. Acho que é um tema super relevante e é uma grande satisfação poder contribuir. Vocês já estão vendo a minha... Ah, não, ainda não comecei aqui. Deixa eu ver se está funcionando. Dá para ver minha tela? Ok. Bom, só para contextualizar um pouco a minha fala, eu queria iniciar rapidamente apresentando a organização que eu represento, que é a Organização Médicos Sem Fronteiras. Para quem não conhece, é uma organização médico-humanitária internacional independente, que atua hoje em mais de 70 países. E, no caso da resposta à Covid-19, desde o ano passado a gente tem prestado assistência em cerca de 60 países, né? Mas nosso escopo de atuação abrange uma variedade de contextos e o nosso foco é especialmente situações de emergência extrema, como conflitos armados, catástrofes naturais, epidemias, situações de exclusão extrema. Então, há muitos anos já que a gente lida com crises de saúde pública, tentando oferecer vacinação, tratamento, diagnóstico para as populações mais excluídas. E o nosso envolvimento com o tema de propriedade intelectual, obviamente, ele vem dessa perspectiva, né? Dessa perspectiva de uma organização que tenta levar ferramentas médicas para as populações. Então, não é uma perspectiva jurídica ou acadêmica, é uma experiência prática, né? E, na verdade, o nosso envolvimento com propriedade intelectual ele surgiu mais ou menos no final dos anos 90, basicamente em 99, quando a organização foi premiada com o Prêmio Nobel da Paz. A gente estava enfrentando uma situação muito complicada no enfrentamento da pandemia de AIDS, onde a gente realmente não conseguia oferecer tratamentos que salvariam milhares de vidas, porque eles eram simplesmente caros demais. Então, isso foi um tema que a gente resolveu denunciar, inclusive no nosso discurso de recebimento do Prêmio Nobel. E com base nesse momento, nessa conjuntura, a gente também criou a campanha de acesso a medicamentos, que é o braço da organização que eu represento aqui no Brasil. E isso foi criado muito com base na frustração dos médicos da organização que estavam vivendo de perto a devastação nos países mais afetados pela crise de AIDS e ficavam de mãos vazias, não conseguiam nem ter o básico, nem medicamentos para efeitos colaterais que as crianças afetadas pela AIDS sofriam na época. Então, foi um momento assim onde a gente se organizou para tentar entender por que tinha essa crise de acesso, por que os preços eram altos ou por que em alguns países não havia abastecimento. E a gente acompanhou diversos processos para tentar solucionar isso, né? Doações, acordos, licenças, e a gente observou que realmente a ferramenta mais efetiva para reduzir preço e criar sustentabilidade dos programas de tratamento é a concorrência, né? E a gente teve vários exemplos disso ao longo da história. No próprio caso da AIDS, a gente viu, né, os tratamentos que no início dos anos 2000 custavam $10.000 por pessoa caírem para $100, né? Uma queda de 99%. E isso, né, tiveram várias licenças compulsórias ao longo desse processo. Com hepatite C também, a gente viu uma queda de 99%, de $147.000 para $120.000 o preço do tratamento. Então, tiveram países que usaram licença compulsória também, tiveram outros esforços, mas isso aqui é mais para demonstrar a questão da concorrência, né? Como é que essa é a ferramenta mais efetiva e mais sustentável que a gente viu ao longo dos anos para garantir acesso. E também com câncer, né? A gente viu na Índia um caso de licença compulsória, onde teve uma queda de 97% do preço de um tratamento essencial. E não é só com medicamentos, né? Com vacinas a gente também observou, com a vacina de pneumonia, que é uma das vacinas mais importantes hoje, também uma queda de preço por conta da concorrência, por conta da entrada de novos fornecedores que surgiram, independente de qualquer processo de transferência de tecnologia, e que pressionaram pela redução de preços ao entrarem no mercado. Então, a gente vê que é real que essas quedas de preço elas acontecem, a gente tem milhares de exemplos, e muitas delas tiveram um papel importante da licença compulsória nesse processo. Então, assim, só para a gente começar a entrar no assunto, alguns pontos básicos assim, sobre licença compulsória que acho que é importante mencionar, é que é um tema de consenso internacional, né? A licença compulsória está prevista no acordo TRIPS, da Organização Mundial do Comércio, e está na legislação da maioria dos países. Aqui no Brasil, no artigo 68 e 71 da Lei de Propriedade Industrial. Não é uma medida
que muitas vezes no debate popular ela é equivocadamente chamada de quebra de patentes, mas não é isso que a licença compulsória faz. A licença compulsória prevê uma série de compensações para o titular da patente, inclusive pagamento de royalties, que são definidos. Então, é uma medida balanceada no sentido de alcançar o objetivo de interesse público, que é ampliar o acesso àquela tecnologia, mas, ao mesmo tempo, prever as devidas compensações para o titular. Então, o tema quebra de patentes ele gera uma série de confusões desnecessárias. Cada país define também em que bases que vai aplicar a licença compulsória, né? Podem ter diferentes hipóteses. De uma maneira geral, emergências de saúde é algo que está previsto na maioria dos países como uma hipótese para uso da licença compulsória. O que a gente viu também ao longo desses últimos 20, 30 anos é que é uma medida muito efetiva para ampliar o acesso, garantir redução de preço, mas é também uma medida lenta de ser operacionalizada, né? Ela, em muitos países é um procedimento que requer muitas etapas, muitos decretos, muitas negociações, e muitas vezes isso não condiz com a situação de emergência que essa ferramenta é destinada a resolver, né? Então, isso foi um aprendizado ao longo dos anos, e a gente também tem uma avaliação de que é uma ferramenta subutilizada, né? Que em muitas crises de acesso a gente poderia ter visto a utilização da licença compulsória e a gente não viu, né? Então, isso é um ponto importante para a gente ter em mente. Como a Graziela já adiantou na fala de abertura dela, quando a gente olha de uma maneira ampla assim, o debate sobre licença compulsória, normalmente os argumentos contrários eles são em torno de 4 pontos. Né? O primeiro é que o uso da licença compulsória vai gerar retaliações, o segundo é que o país vai perder investimentos, o terceiro é que vai prejudicar a inovação e o terceiro é que não vai ter efeitos concretos. Né? E esses são normalmente os argumentos que a gente escuta de quem é contrário. E quem é favorável, como o Médicos Sem Fronteiras, a gente vê com base em dados empíricos, que é uma medida que amplia o acesso da população, diversifica a produção, fortalece a sustentabilidade dos preços e dos programas de tratamento e equilibra o sistema de patentes na medida em que equilibra interesse público e interesse privado. Então, antes de falar de vacinas, eu queria só questionar um pouco os argumentos contrários, né? Porque, na minha percepção, a maioria dos argumentos contrários carece de uma evidência empírica. Né? Então, por exemplo, licença compulsória gera retaliação. Não existe nenhuma evidência empírica dessa afirmação. Né? Inclusive, a experiência do Brasil demonstra o contrário. Né? A gente teve, em 2007, a licença compulsória do Efavirenz, que é um produto da empresa Merck. A Merck nunca deixou de investir no Brasil, nunca deixou de comercializar no Brasil, tanto que em 2018 teve 1,4 bilhões em vendas líquidas. Né? Então, realmente, abandonar o mercado brasileiro como retaliação por uma licença compulsória seria basicamente rasgar dinheiro. A Merck também nunca deixou de investir em projetos, em parcerias. Tem várias assinadas, uma mais recente é com o Butantan para uma vacina de dengue. Né? Foi o maior acordo em termos de volume financeiro já assinado por uma empresa brasileira, por um laboratório brasileiro. Então, a Merck nunca deixou, nunca fez nenhuma ação judicial contra o Brasil, né? Nunca deixou de investir no Brasil. E em 2017, pouca gente sabe, mas a Merck também pediu uma licença compulsória para o governo alemão em torno de um medicamento de AIDS, né? Num caso lá que eles estavam tendo, eles também fizeram uma requisição. Então, não é uma empresa que é necessariamente contrária ao mecanismo em si. A gente também tem um exemplo agora no contexto de Covid-19, né? O governo de Israel usou uma licença compulsória ano passado para um medicamento de uma empresa americana. E a reação dessa empresa não foi retaliar a Israel, foi justamente anunciar para o mundo que ia abrir mão daqueles direitos de propriedade intelectual de forma global, que ia colocar aquele conhecimento no domínio público. Essa foi a reação que a gente tem de precedente de uma empresa que teve sua patente licenciada no contexto dessa pandemia. Tem também argumento de perda de investimentos, isso eu não encontrei nenhum estudo que demonstre que há perda de investimento como consequência de licença compulsória. Na Tailândia teve um estudo, porque na Tailândia, ao longo dos anos 2000, foram 7 licenças compulsórias para medicamentos, e teve um estudo que demonstrou que não houve nenhuma relação entre essas licenças e o fluxo de investimentos estrangeiros na Tailândia entre 2002 e 2008. Então, há evidências de que não há impacto, não de que há impacto nos investimentos. E, por último, licença compulsória e prejuízo à inovação. Isso é muito colocado, também não tem evidência empírica, e tem evidências que provam o contrário, né? que não tem impacto para a inovação. O país no mundo que mais utiliza a licença compulsória é Estados Unidos, né? Isso também é um tema que pouca gente sabe, principalmente pelo órgão antitrust americano, né? Eles têm um mecanismo
que usa de maneira bastante regular o licenciamento compulsório, inclusive já utilizou para empresas como Microsoft, Monsanto, Chevron, Apple, Samsung, que são empresas que todos hão de convir, que não pararam de inovar, que não foram à falência, que não deixaram de investir em inovação por conta de licenciamento compulsório. E na área de medicamentos também, tiveram 73 licenças compulsórias já para medicamentos de AIDS, 12 para medicamentos de câncer, e essas continuam sendo áreas que recebem grandes investimentos em pesquisa, estão no top 10 das áreas terapêuticas que mais recebem investimentos até hoje, né? Então, a gente vê que o uso de licença compulsória não abalou os investimentos em inovação nos campos em que foi utilizado. Resultados, né? Mais aí para falar dos argumentos favoráveis, né? A gente vê, claro, tratamento em massa de HIV/AIDS, obviamente, só foi possível graças à licença compulsória, que foi utilizada de forma extensiva em vários países, e com isso a gente conseguiu sair de uma situação onde pouquíssima gente tinha tratamento para o tratamento em massa. Então, foi uma ferramenta fundamental para a gente alcançar tratamento em massa. Regulação de preço também, no caso do medicamento de câncer que eu mencionei na Índia, como vocês podem ver aí no gráfico, foi fundamental para criar uma regulação de preço, e isso possibilitou muito mais gente receber esse medicamento, o sorafenib. Então, os benefícios, eles têm evidências abundantes. Eu não vou gastar muito tempo nisso para a gente chegar logo no tema que interessa, que é a pandemia de Covid-19. Né? Como a Graziela também já adiantou, está sendo bastante discutido em vários países como utilizar a licença compulsória nesse contexto. É claro que se a gente olhar as normativas internacionais, as legislações nacionais, os países já dispõem de prerrogativas e ferramentas para usar a licença compulsória. Inclusive, a Declaração de Doha, de Tríplice Saúde Pública, fala, inclusive, que em caso de extrema urgência, como é o caso dessa pandemia, podem se dispensar etapas como a negociação com o detentor da patente. Né? Isso já está pacificado no ordenamento internacional, mas ainda assim, muitos países estão vendo a necessidade de alterar a legislação, fazer melhorias, fazer ajustes para facilitar os procedimentos nacionais. E aí o mapa, esse não está tão atualizado, mas, enfim, só para ter uma noção de quantos países estão nesse processo. Né? No Equador, no Chile, no Peru, já teve um processo de discussão de resolução parlamentar. Países que têm projetos de lei, Brasil, Reino Unido, Espanha, onde já teve reforma de licença compulsória concluída, Alemanha, Canadá, Colômbia, e países que já usaram, né? Como eu falei, Israel, e isso está desatualizado porque a Rússia também já utilizou uma licença compulsória agora no início de 2021 para um medicamento de tratamento da Covid-19. Então já tem 2 países que utilizaram, vários que estão alterando a lei, alguns inclusive que já concluíram alterações para agilizar o processo de licença compulsória a nível nacional. Já entrando agora no tópico de vacinas, né, obviamente a questão do acesso a vacinas de Covid-19 é gritante, há uma crise de acesso inegável. Infelizmente, não é uma surpresa para uma organização humanitária como Médicos Sem Fronteiras, tendo em vista tudo que a gente vivenciou em outras pandemias, era totalmente previsível que isso ia acontecer. A gente tem alertado, né, a Organização Mundial de Saúde, as empresas, os países sobre isso desde o início do ano passado. Agora a gente está vivendo isso concretamente. Né? A perspectiva é muito ruim, tem muitos países que estão com ritmo de vacinação muito lenta, e isso significa que a pandemia pode perdurar mais uma década. Né? A gente tem as variantes que podem surgir, então não vacinar o mais rápido possível a população mundial coloca todo mundo em risco. Né? A desigualdade no acesso a vacinas é um risco generalizado para todo mundo. Então, tem países com a perspectiva de só conseguir cobrir de uma maneira significativa a população a partir de 2023, né? A maioria dos países africanos, alguns países aqui da América Latina, países asiáticos. Então, essa é uma projeção feita pela The Economist, da unidade de inteligência da The Economist. No ritmo que a gente está, é mais ou menos essa perspectiva. Cerca de 85 países só vão alcançar um ritmo razoável em 2023 de vacinação. Quando a gente vê por continente, né, a gente vê aí nesse gráfico da direita que, de fato, há um desequilíbrio. Né? O grande volume de vacinas já produzidas já foi adquirida e comprada antecipadamente pelos países do norte global, né, Estados Unidos, Canadá e os países da Europa, e tem uma escassez de vacinas para os países de outros continentes. Então, essa é uma situação, do ponto de vista de saúde pública, absolutamente complexa e perigosa, né? Porque isso permite a continuidade da pandemia, e isso abre espaço para que novas variantes afetem, inclusive, países que já estão alcançando uma taxa maior de vacinação.
E a gente está, por exemplo, em países da África onde nem profissionais de saúde foram vacinados ainda, né? E isso representa um risco enorme, porque são países que historicamente já têm uma deficiência de profissionais de saúde. Os poucos profissionais que existem estão sendo infectados porque não foram vacinados ainda, e os sistemas de saúde estão ficando totalmente defasados e sem condição de não só responder à Covid, mas qualquer outra condição de saúde. Isso é uma crise de longo prazo que está sendo gestada se a gente não alterar essa situação. Então, em relação a patentes e vacinas, parte do discurso bom, não existe uma barreira de patente, não existe uma questão em relação a patenteamento de vacinas. Isso não é o que a gente tem verificado. A gente já tem feito para outras vacinas estudos de status patentário, a gente vê que é um campo, vacinação é um campo onde há um patenteamento intensivo, não só do produto final, mas dos métodos, dos processos, das dosagens, de todos os aspectos das vacinas, né? E agora a gente está vendo com as vacinas específicas para a Covid-19, inclusive o INPI fez um relatório excelente recentemente sobre vacinas de mRNA, mapeando pedidos de patente, né? Identificou, por exemplo, da Pfizer, já tem 43 pedidos identificados pelo INPI, Moderna 74, CureVac 32. Essas são 3 empresas que fazem esse tipo de vacina de mRNA. Então, e sem contar que tem muitas patentes que foram solicitadas ano passado que a gente ainda não tem conhecimento, porque ainda estão no período que elas não são reveladas, né? Então, provavelmente tem muito mais para cada vacina. E isso cria uma situação que bloqueia outros desenvolvedores que poderiam tentar explorar essa mesma tecnologia, desenvolvendo produtos alternativos ou similares. Então, isso já é uma barreira que está tendo efeitos agora na quantidade de produtores que estão investindo em projetos de pesquisa, né? Então, a gente sabe que tem muito processo para aqueles que fazem pesquisa antecipada. Então, a gente sabe que essa situação patentária ela já tem impactos de limitar a pesquisa e o investimento em inovação por outros atores. Mas eu queria colocar um ponto que eu acho que é importante nessa discussão sobre vacinas, que muito é falado que as vacinas de mRNA elas são muito complexas e que vacinas não é algo simples de absorver. Isso está sendo colocado um pouco em xeque, né, para esse tipo de tecnologia. O próprio relatório do NPI ele fala que é um tipo de vacina que, na verdade, ela tem uma produção muito mais rápida, é mais fácil produzir em larga escala, com um custo menor, inclusive porque ela não é uma vacina que precisa de uma planta com um nível de biossegurança, né? Você não manipula micro-organismos. Então, ela é mais simples que, na verdade, que vacinas tradicionais, né? Ela é flexível, ela é um tipo de vacina que você mais facilmente adapta para as variantes. Então, ela é muito interessante do ponto de vista técnico e do ponto de vista produtivo, ao que tudo indica, ela é mais simples de ser absorvida e reproduzida. Inclusive, na Alemanha, a gente acompanhou situações de empresas, fábricas que não produziam vacinas antes e em 4 meses foram montadas e estão produzindo esse tipo de vacina, né? Então, obviamente, com a parceria da Pfizer e da BioNTech, mas esse tempo mostra que talvez não seja uma tecnologia tão complexa assim de ser incorporada por outros produtores, né? Inclusive produtores sem nenhuma experiência com vacinas. E isso é algo importante de ser dito, porque muitos desses atores que a gente está escutando, AstraZeneca, BioNTech, eram empresas que não tinham experiência com vacinas, né? E absorveram e estão produzindo. A AstraZeneca nunca teve no seu portfólio muitas vacinas, né? Uma das primeiras experiências da AstraZeneca uma produção desse nível de vacinas. BioNTech era uma empresa focada mais em tratamento de câncer. Então, essas empresas estão também entrando agora na área de vacinas. Então, isso eu acho que encoraja outras empresas que alegam não ter experiência, que é possível, e num prazo relativamente curto, se aventurar nesse terreno, mas, obviamente, se aventurar numa situação onde há uma série de barreiras de propriedade intelectual não é algo trivial, né? Então, por isso que a suspensão e a licença compulsória estão na pauta do dia. Esse é o meu último slide. Eu não sei, Graziela, quanto tempo que eu já usei. Se dá para ir? Tá. Bom, enfim, a gente tem a discussão a nível nacional de uso de licença compulsória, né? E tem vários projetos de lei com minúcias e detalhando. Na nossa avaliação, tem projetos do ponto de vista técnico muito completos, né, que criam formas do Brasil ter uma agilidade maior na emissão de licenças compulsórias, fazer também o mecanismo ser mais amplo, porque uma das limitações do formato atual da licença compulsória é que tem que ser caso a caso, né? Então, há propostas em que isso seja feito para campos tecnológicos, né? E há precedentes internacionais para isso.
Então, esse é um avanço, e também a vinculação da licença compulsória com a declaração de emergência, né? Isso é uma estratégia para dar agilidade ao processo e fazer ele ficar menos burocrático. Então, tem propostas muito interessantes que, se aprovadas no Brasil, sem dúvida serão inovadoras, mas acho que convergem com o interesse internacional de que haja essa redução de barreiras, né? Porque hoje a gente vê que há uma capacidade produtiva inutilizada e a única proposta que é colocada para ativar essa capacidade produtiva é acordos com as grandes empresas que estão controlando o mercado. E essas empresas têm demonstrado que a estratégia delas é fazer acordos secretos, com cláusulas que restringem a transferência de conhecimento e que não estão dando conta da demanda. Então, é importante a gente pensar em alternativas a esse modelo, né? E a licença compulsória criaria um campo maior de atuação para os produtores que estão travados porque tem receio de infringir algum direito de propriedade intelectual. E no caso de vacinas, claro, também a gente precisa que os segredos industriais sejam também suspensos ou de alguma forma superados, porque muita informação relevante para vacinação, para desenvolver vacinas, não está protegida por patente, mas sim por segredo industrial. E é por isso também que essa proposta na OMC a gente considera a mais completa de todas, porque além de agregar vários países e criar um consenso internacional em torno disso, ela cobre vários tipos de propriedade intelectual, não só patentes, mas designs industriais, segredos industriais e copyrights. Né? E isso só para produtos de Covid-19, só por um prazo definido. Né? Uma proposta também que tem uma série de poréns, ela é uma proposta, no meu ver, inclusive modesta. Né? É uma suspensão temporária de comum acordo dos países para determinados direitos de propriedade intelectual, para determinadas tecnologias e por um determinado tempo. Né? Então, ao contrário do que muitos dizem, não é acabar com o sistema de patentes, é algo que está previsto no regulamento da OMC, né? Em situações excepcionais, essas suspensões podem ser aplicadas, elas já foram usadas no passado, e há uma proposta da Índia e da África do Sul, com amplo apoio de outros países, para fazer isso nesse momento, que provavelmente é a maior crise sanitária que a gente já viveu. Então, o apoio a essa proposta tem crescido ao redor do mundo. Aí eu coloquei editoriais e artigos de vários veículos de comunicação, né? Inclusive, como a Graziela já falou, nos poucos países que são... Hoje, 2/3 dos países na OMC já está apoiando essa proposta. Os poucos que são contra, né, a gente tem tido cada vez mais notícias de que há debates internos nos Estados Unidos, na Europa, para que esses países também mudem de posição e passem a apoiar. Então, de certa forma, o Brasil está ficando cada vez mais isolado ao manter uma posição contrária. Esse é o nosso entendimento. E o Brasil é um país-chave porque, historicamente, sempre defendeu flexibilizações e estratégias de ampliação de acesso. Então, hoje que a gente está diante da maior proposta para fazer isso a nível multilateral, o Brasil está sendo omisso e jogando contra. Então, isso tem causado grandes atrasos para o avanço dessa proposta e grandes atrasos para o acesso E a proposta não é só para vacinas, é para medicamentos, diagnósticos, todas as tecnologias úteis no combate à pandemia, né? Mas para vacinas a gente acredita que, de fato, vai ter um efeito de abrir o campo, de criar mais segurança para os produtores e para os pesquisadores que hoje não estão agindo porque temem infringir algum direito de propriedade intelectual. Então, cria um campo muito mais fértil para a gente ter novos projetos, novas soluções, diversificação dos produtores e aumento do acesso. Obrigado. Excelente, Felipe. Obrigada pela apresentação. Vou passar agora para o Mauro Maio. Bom, boa tarde a todos que nos ouvem, que compareceram, que estão aqui no nosso webinar. Agradecer o convite do IPEA e parabenizar pela iniciativa deste evento, discutir o tema de tamanha importância e relevância neste momento, né? Bom, a minha estrutura de fala, ela vai seguir também uma parte histórica, rapidamente, sobre a história da propriedade industrial dentro do país, rapidamente, que estamos dentro de um país que, de alguma maneira, lida com a propriedade industrial há mais de 200 anos. Essa é a nossa história, né? E, apesar disso, o país não criou maturidade para que saiba utilizar a propriedade industrial como uma ferramenta, o uso estratégico dela, extrair dela o uso estratégico da propriedade industrial.
E quando você não tem essa percepção, quando o país não amadurece essa compreensão, ela faz com que vai implicar na imaturidade do processo de inovação dentro do país, consequentemente. E essa ausência de maturidade, ela é vista através de quê? Ela é vista através da ausência de políticas públicas de inovação que venham a permitir um crescimento da compreensão e da utilização dessa política, dessa boa política, para que o país consiga promover o seu desenvolvimento econômico, tecnológico e social. É isso que a gente tem percebido ao longo dos anos. Então, trata-se de um país que, apesar de termos um marco histórico há mais de 200 anos, né, com o Alvará de Dom João, não sabe utilizar. O que nós temos hoje no país são ilhas onde, nessas ilhas, algum consegue compreender e consegue desenvolver localmente uma estrutura para que faça um bom uso, ainda que local, enfim, da propriedade industrial, do sistema de inovação. E quando você está nessa situação, o que vem a ocorrer? Você mantém o país numa situação comercial de um país dominado. A relação comercial, no sentido macro, né, você tem aqueles que dominam e os que são dominados. Em termos de inovação, é a mesma forma. Você tem os países dominantes, que fazem um bom uso, fazem a compreensão e fazem o uso estratégico da propriedade industrial e da inovação, que entenderam isso e conseguiram, a partir desse sistema, desenvolver as suas políticas públicas de inovação e de propriedade industrial, conseguiram, consequentemente, desenvolver economicamente, e outros que não compreenderam, como o Brasil. O Brasil não compreendeu ainda como deveria compreender. E o que acontece? Somos dependentes. Apesar disso, dessa dependência, nós temos algum investimento. O investimento hoje em inovação, como se sabe, está na ordem de 1,26% do nosso PIB. Aí compreende-se investimentos de natureza pública e privada. Então, 1,26%, quando você tem outros países, não vou querer dar um exemplo, a China, 4%, mas não é comparação com o Brasil, enfim, faz com que mostre que o Brasil investe pouco, mas não investe, diria, insuficientemente para que esteja nessa situação. Tá? Ele poderia estar melhor. E aí eu vou ver o seguinte, vou perceber de que se o Brasil investe 1,26%, que não é pouco dinheiro, né, para um país em desenvolvimento, né, ele não consegue traduzir isso em depósito de patentes e em patentes, vou entender que alguma coisa não está caminhando bem. Ou seja, será que a qualidade desses investimentos estão sendo corretos, adequados? Porque eles não estão traduzindo em número de patentes. Né? Então, a gente continua há 30 anos com aquela relação de depósito de patentes, a chamada 80-20, ou seja, aquela de 100 depósitos de patentes no Brasil, 80 são oriundas de empresas transnacionais, não domiciliadas, e apenas 20 aqui do Brasil. Esse é um ponto. Olha, se nós estamos
um país que, ao longo de pelo menos 30 anos, não consegue reverter, mudar essa relação, a gente sabe, e como o Felipe falou, era previsível que nós teríamos esse problema, desde o ano passado, era previsível que nós teríamos esse problema relacionado ao fornecimento e aquisição de vacinas da Covid-19. Porque estaríamos sim dependentes da patente, do conhecimento e das pesquisas externas. Por mais qualificados que sejam os nossos pesquisadores, esses nossos pesquisadores são heróis, porque o que conseguem fazer aqui dentro ainda o fazem com muita restrição de infraestrutura, em termos de poder extrair do conhecimento de cada profissional desse, de cada pesquisador, o melhor que ele tem. Então, nós não conseguimos fazer isso. Muito esforço, naquelas ilhas, você ainda consegue alguma coisa. Mas a gente sabia que o tempo da pesquisa nacional não seria o tempo necessário para que o Brasil tivesse a sua patente relacionada à sua solução tecnológica para ter a sua própria patente. Então, como o Felipe falou, repito, era previsível que a gente ia ter problema esse ano, era previsível que nós teríamos problemas relacionados ao fornecimento das vacinas. Eu, no ano passado, como era previsível isso, para quem trata desse assunto, eu escrevi um artigo no ano passado, onde, olha, infelizmente eu estava certo, né? Então, na ocasião, esse artigo foi publicado no Jota, e eu falava o seguinte, em relação às vacinas, isso em junho do ano passado, tá? Em relação às vacinas, a complexidade e o alto custo das pesquisas estão levando os países a se reunir em parcerias e cooperações técnicas multilaterais. Então, era esse o cenário. No Brasil, existiam os cenários multilaterais, onde você tinha que aderir para você tomar uma carona, poder estar dentro daquele contexto para que se beneficiasse das soluções que ali surgissem. Com investimento, tinha que aplicar, tinha que arriscar, tinha que investir, não tinha jeito. Até mesmo os países possuidores de um ambiente de inovação estruturado e desenvolvido, com alta capacidade produtiva, estão optando pelo encaminhamento de pesquisas pela via de cooperação técnica. Era isso que a gente estava vendo no ano passado. E eu disse, na contramão desse movimento, o Brasil decidiu não aderir à aliança que reuniu mais de 40 países para a formação de um fundo que arrecadou mais de 7,4 bilhões de euros. Ele não entrou, o país não entrou nesse fundo. Veio entrar depois e com uma parcela bem pequena. Diante disso, está claro que o isolamento científico, que era isso que estava acontecendo, né, não se apresenta como sendo a estratégia mais adequada ao Brasil no processo de busca pela vacina. O esforço global pela busca dos tratamentos do Covid-19 deve prevalecer e ser perseguido. Ou seja, aqui o problema é uma pandemia, não? O nome por si só já diz, o problema é global. E a solução tem que ser buscada de forma global, igualmente global. Apesar eu falei aqui um parágrafo dedicando aí, falando sobre a inteligência dos nossos pesquisadores, e eu falei também a minha preocupação sobre, a depender do grau de complexidade tecnológica contido no conhecimento da futura vacina, o país poderá enfrentar problemas relacionados à cadeia produtiva dos insumos. Ou seja, é o outro ponto também que sempre me preocupou. Ou seja, não adianta você, e mais à frente a gente vai ver, fazer a licença compulsória se nós não temos condições de manipular e produzir o seu princípio ativo, né? O IFA. Portanto, tais restrições demonstram o quanto é perigoso a opção, até aqui adotada pelo país, de não ajustamento de cooperações técnicas multilaterais. Ou seja, o Brasil sair fora dessas cooperações que
se apresentavam à época, isso só poderia levar a essa situação. Na medida em que, disse eu, em que podemos ficar sem acesso às soluções de tratamento surgido dessas parcerias. E é mais ou menos o que está acontecendo. Ou seja, o Estado de São Paulo, que olhou diferente, né, e fez um acordo desde lá de trás, um acordo bilateral, que conseguiu fazer que tivéssemos hoje a Coronavac. Se não fosse isso, a nossa capacidade seria inferior ainda, maior ainda, de solução. Então, o Estado teve essa percepção e encaminhou a sua via de solução por aí. Outro ponto que eu falei. Outro ponto que merece um olhar atento diz respeito ao direito de propriedade intelectual relativo às patentes das futuras vacinas. Isso em junho. Disse: é nitidamente precária qualquer garantia ou compromisso mundial que assegure o acesso global e incondicional ao conhecimento de eventuais vacinas que surjam contra o novo coronavírus. Ou seja, era precário isso, não se tinha garantia que o mundo teria acesso a esse conhecimento e que pudesse ter acesso às vacinas, consequentemente. Falei da Organização Mundial de Saúde, né, que aprovou, os 194 países naquela ocasião aprovaram, incluindo o Brasil, o texto que assegurava o compromisso de flexibilização do acesso às respectivas patentes de eventuais vacinas. Mas falei que esse acordo corria o risco de ter sua aplicação e efetividade enfraquecida em razão da não adesão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na ocasião, não aderiram. Então, olha só, os Estados Unidos não estão aderindo, não querem. Ele, ali atrás, no ano passado, ele falou assim: eu não vou querer flexibilizar as minhas regras, as minhas proteções relativas à propriedade industrial. Esse é um ponto. É verdade que estavam no governo Trump. A ressalva dos Estados Unidos sinaliza que o país está se posicionando contra as propostas extraordinárias. Isso eu vim dizendo. Então, esse era um ponto perceptível. E finalizei. Portanto, em relação ao desenvolvimento da vacina, 3 são as grandes questões que poderão afetar o Brasil: limitação da pesquisa local em razão da ausência de recursos financeiros e de infraestruturas suficientes, a não adesão a acordos de cooperação técnica multilaterais, que poderá limitar o acesso do país a vacinas desenvolvidas pelos países cooperados, e, a depender da complexidade tecnológica do insumo, a vacina desenvolvida em outros países, o parque industrial local poderá se ver impossibilitado de produzir em curto prazo. Essas eram as minhas preocupações no ano passado. O que eu vejo hoje? Hoje nós temos aqui um problema de abastecimento. O problema é de abastecimento, é incapacidade de fornecimento das vacinas em razão da demanda absurda que temos no mundo, e se busca o quê? Se busca aumentar essa produção. É isso que está se buscando. Acho que racionalmente é isso. A gente tem que tratar isso com muita racionalidade, pouca paixão e zero de ideologia. De forma que o olhar do Brasil ele tem que ter um olhar interno e um olhar multilateral também. O interno qual seria? Nós temos patentes aqui para que possamos aplicar o Instituto da Licença Compulsória? Essa é uma pergunta. Só vai existir licença compulsória se existir patente no Brasil. Aqui, Então, esse é um primeiro olhar. Não, nós não temos patente ainda de vacinas aqui no Brasil. Quando muito, a Moderna pode estar aí um pouco mais à frente, porque iniciou a sua pesquisa há mais tempo. Então, mas, de qualquer forma, essa receita do bolo
da patente da Moderna, que não existe ainda, relacionada à Covid, ela não está pronta e acabada. Então, o Brasil não se beneficiaria, ainda assim, com relação a isso. Em se tratando de Moderna, a Moderna já declarou que ela está pronta para fazer a licença voluntária. Eu tenho lido alguma coisa relacionada a essa disposição da Moderna. Muito bem. Então, a aplicação do Instituto da Licença Compulsória interna, a visão interna do país, eu acho que a gente tem que olhar sobre o ponto de vista de efetividade. Não tem. Segundo ponto, olhar para fora. O que o país pode fazer para aumentar a produção dessas vacinas a nível mundial? E a partir do aumento da produção dessas vacinas, se beneficiar. Eu acho que esse que deveria ser o olhar, né? Um olhar estratégico, um olhar de quem sabe manejar o Instituto da Propriedade Industrial e manejar o sistema de inovação. Então, esse é um ponto que o Brasil tem que olhar para fora. Não posso fazer aqui dentro porque eu não tenho patente. Agora, eu vou olhar para fora de que forma? Então, é essa discussão que ele vai ter que ter lá fora. A patente compulsória, a licença voluntária, ela está se apresentando como a terceira via. Por quê? Porque, se formos falar da licença compulsória interna, faltam primeiro, o objeto. Não falta o objeto para que o governo diga o seguinte: olha, eu decrete um estado de emergência ou de necessidade, né? Então, o Brasil não tem como decretar nada para que seja uma licença compulsória, porque não tem isso. Então, vamos ver como eu posso contribuir lá fora. Contribuir lá fora, eu gostaria que aumentasse a produção lá de fora. Então, a proposta colocada na OMC, chamada de terceira via, se apresenta como sendo, no meu olhar, a proposta adequada, mais adequada de momento, né? Porque ela seria uma proposta onde você buscaria uma concertação entre os detentores do conhecimento para que facilitasse, né, liberasse esse conhecimento em favor de outras indústrias que pudessem produzir a partir daquela inovação, né? O Brasil tem as suas limitações também, teria as suas limitações também. A depender do produto, nós teríamos também limitações em termos de disponibilidade de parque industrial, de planta que pudesse fazer manipulações e produções aqui dentro. Então, ele estaria ainda condicionado, primeiro, a uma discussão interna, ou seja, para dentro do Brasil, eu tenho condições de manipular isso? Qual é a planta que nós dispomos no país? Qual seria a patente que nós conseguiríamos manipular? Ou a solução só através da vinda do produto acabado, né, do produto finalizado? Então, eu penso que se o Brasil, encaminhar, e como a Graziella trouxe aqui, adiantou para nós, que o governo se põe favoravelmente à proposta colocada na OMC dessa licença voluntária, e segundo eu entendi na fala do Felipe, ele também está inclinado também em perseguir essa solução, eu também comungo desse entendimento. Acho que é pela via da busca da concertação com vistas à licença voluntária que o Brasil pode se beneficiar a partir do aumento da produção mundial. Tá? Então, nessa esteira,
o que eu teria a dizer? É por aí que eu acho que devemos seguir, porque não se trata aqui de voltarmos a 2007, no caso do Efaveirense, a história ali foi outra, o contexto era outro, os motivos apresentados ali eram uma questão econômica, então, em razão de preço do medicamento, e ainda assim tivemos problema. Né? Ainda assim tivemos problema, porque o Efaveirense, após a decretação da licença compulsória, nós tivemos problema de manipulação do ativo aqui dentro, do princípio ativo aqui dentro, e só conseguimos extrair na planta de produção o produto acabado, se eu não estou enganado, após 2 anos a licença compulsória. Então, não foi uma medida que tenha observado todas essas condicionantes, né? Que isso tem que ser observado. O que tem que ser buscado é uma decisão sem paixão, sem amor e sem ideologia. A gente tem que buscar a melhor solução para tratar a população brasileira, disponibilizar a vacina, seja por via dessa importação, trazer esse medicamento a partir dessa licença voluntária, porque a licença compulsória, eu acho que aqui não se aplica, tá? Não se aplica definitivamente. Acho que essa, então, é a solução mais razoável e eficiente, né? E tenho, para mim, que a gente não pode errar mais. A verdade é essa. O Brasil não pode dar mais um chamado tiro na água, né? Como está muito em moda aí os tiros. Acho que a gente não pode mais dar um tiro na água e errar estrategicamente como nós já erramos até aqui. Então, a gente tem que ser assertivo nas decisões, de forma que, se a gente for perder tempo com soluções das quais o Brasil não vai se beneficiar, é melhor sair, melhor não encaminhar a sua posição nesse sentido. Então, eu acho que, sem essas paixões, eu me posicionaria desse jeito. Tá? Eu me posicionaria dessa forma e colocando-me alinhado a uma terceira via, na busca da solução pela terceira via. E não acredito e não vejo como o Brasil possa... Por quê da licença compulsória? Eu acho que estão certos também, por outras razões, enfim, mas no seu resultado, tanto a Fiocruz quanto o Butantan, que começam a perceber isso, né? Começam a ter maturidade, a tal maturidade, né? Sobre o uso estratégico da propriedade industrial. A gente precisa ter maturidade, a gente precisa saber jogar o jogo da propriedade industrial, saber jogar o jogo da inovação. Então, eu vi na fala do Felipe que a compreensão de vocês parte de 99, né, de 1999. Você vê que é recente, né? Quando vocês foram ver o que está atrapalhando aqui o atendimento, né, a busca de cumprimento das competências do Médicos Sem Fronteiras, vocês viram que era um problema de concorrência e foram buscar, enfim, é legítimo, as soluções pela via da licença compulsória. Mas você viu que foi em 99. Só foi isso, percebi isso em 1999. Então, o olhar do Médicos Sem Fronteiras lá para fora, porque olha muito o olhar, o atendimento externo, países mais carentes e necessitados do que o Brasil.
Agora, o Brasil tem que ter esse olhar também, porque ele não pode dar a sua solução interna. Ele não pode dar a sua solução interna porque não tem o que promover internamente em termos de licença compulsória e também não tem como fazer isso se não tem condição de reproduzir e extrair rapidamente da sua planta as vacinas que nós tanto precisamos. Bom, eu acho que dentro do tempo que me foi concedido eram essas palavras que eu gostaria de considerar e agradecer mais uma vez a oportunidade, né, que foi dispensada e pelo IPEA e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado. Obrigada. Bom, a gente recebeu várias perguntas aqui pelo chat. Se dá para a gente fazer uma rodada aqui com todas, pessoal. Vamos lá. Acho que algumas são para os dois. Vocês poderiam comentar. Enfim, cada um comenta na sua vez e algumas são específicas, tá? Primeiro da Fernanda Lefebvre. Que com a questão da Covid, a demanda é inexorável. Ou seja, as empresas vão ter demanda de qualquer maneira. Todas as vacinas produzidas serão vendidas. As patentes ainda são justificáveis? Bom... Não, deixa eu só fazer uma rodada. Tá bom. Aí a gente... Do Pedro Miranda, do IPEA. Gostaria de ouvir os debatedores sobre como eles enxergam esse debate diante da possibilidade da resposta imunológica protetora das vacinas ser de curta duração e de que seja necessário a aplicação de reforços de maneira periódica, vacinação 1 ou 2 vezes ao ano, por exemplo. Algo muda? A Lia Rasenclever passou várias perguntas, vou tentar juntar todas, Lia. Gostaria que os debatedores dissessem o que pensam do problema das dificuldades brasileiras de capacidades tecnológicas para produção e inovação de vacinas e medicamentos e suas implicações para solicitar a licença compulsória. Outro aspecto que gostaria de ouvir seria sobre os projetos que estão no Congresso para viabilizar a regulamentação da licença compulsória. Acho que tinha mais uma dali, eu vou achar. Agora da Maria Carolina Foz. Pergunto se o uso de instrumentos jurídicos previstos na legislação brasileira de ciência, tecnologia e inovação para compra pública de inovação, por exemplo, encomenda tecnológica, pode se ajustar a essa terceira via de acelerar os licenciamentos voluntários. E agora, da Carolina, eu vou errar seu sobrenome, tá? Vondervit. Enfim, desculpa. É uma dúvida para o Mauro. Por que a solução de terceira via na OMC é mais adequada do que a proposta da Índia e África do Sul, que defendem suspensão temporária de TRIPS? A Moderna, em resposta a questionamentos nos Estados Unidos, indicou que poderia abrir mão da patente. Isso foi em outubro de 2020, mas até agora não houve nenhum compromisso legal nesse sentido. O que vai incentivar as empresas a aderirem a esse programa de transferência voluntária de tecnologia? Tem alguns comentários aqui. Vou focar nas perguntas, tá, pessoal? Agora também outra do Pedro. Mauro, como garantir ou incentivar o licenciamento voluntário ou compartilhamento de conhecimento em projetos open science pelas empresas, sobretudo no caso de vacinas de mRNA, considerando o ponto levantado pelo Fernando na pergunta dele, desculpa. A pergunta do Fernando me passou, gente. Eu não... Vamos fazer uma rodada, então, depois eu vou para as outras, porque eu estou vendo que eu perdi um pouquinho aqui. Acabei pulando duas. Felipe. Ok, obrigado, Graziela. Obrigado a todos pelo rico debate. Acho que as perguntas são bem completas e uma encaixa na outra. Vou tentar seguir mais ou menos a ordem, né? Acho que a Fernanda faz uma colocação muito pertinente que, de fato, quando a gente fala em licença compulsória, ou mesmo a suspensão, que é a proposta na OMC, não há, de fato, um prejuízo para as empresas que hoje estão concentrando a produção e comercialização dessas vacinas, né? Essas empresas, inclusive, têm vantagens, porque chegaram primeiro, já têm contratos assinados,
eventualmente vão receber royalties em caso, né, que a gente avance com essas propostas. E o mercado, a demanda é tão intensa e provavelmente vai ser uma demanda contínua nos próximos anos, que qualquer empresa que tiver produção vai vender todo o seu estoque, né? E isso, na verdade, assim, o que a gente está pedindo é que as empresas que hoje estão concentrando nesse mercado, elas parem de impedir que outras possam também atuar para cobrir a demanda que elas não estão conseguindo cobrir, né? Porque, no fundo, essas empresas estão querendo controlar o mercado que elas não conseguem atender. Esse que é o problema, né? Então, assim, e a ferramenta de controle do mercado são as patentes e os direitos de propriedade intelectual. Então, qual é o sentido desse monopólio se elas não conseguem atender a demanda, né? Então, e a via dos acordos, das parcerias, a gente acredita que ela é muito limitada, porque em muitos casos a gente tem visto que os acordos são secretos, tem várias cláusulas que travam a transferência de tecnologia real e ampla, né? Então não é realmente a criação de uma nova diversidade de produtores, é basicamente contratos de produção, né? Aquele modelo que já é um modelo clássico. Então, no nosso entendimento, a terceira via ela não é nova de nenhuma maneira, ela é uma repetição do que já existe, né? As empresas, inclusive, já tiveram, desde maio do ano passado, a oportunidade de fazer voluntariamente transferência de tecnologia. A OMS criou um mecanismo para isso. As empresas ignoraram completamente esse mecanismo, inclusive falaram mal, falaram que não iam utilizar, né? Então, já foram criadas ferramentas para essa via e ela não se concretizou, né? Então, agora, nessa altura do campeonato, a gente mais uma vez dizer, bom, deixa que as empresas resolvem, né, e confiar que os acordos vão funcionar de uma maneira que a gente vai ter vacina suficiente, me parece ingênuo, né? Então, por isso que a gente se opõe a esse mecanismo, além do que, além dos contratos serem secretos, eles também têm muitas cláusulas de controle sobre os ingredientes, sobre os componentes das vacinas, né? Então, a gente também não vê uma perspectiva de, pela via voluntária, sair dessa escassez de insumos, né? Porque você vai basicamente reforçar o controle sobre toda a cadeia produtiva na mão de poucas empresas, né? E elas escolhem as condições. A gente tem um exemplo ótimo disso, que é a própria vacina da AstraZeneca. Hoje, o grosso da produção da vacina da AstraZeneca é feito na Índia, né? O Serum Institute da Índia, que tem 1 bilhão de doses aí para produzir ao longo desse ano. Na verdade, não foi a AstraZeneca que transferiu a tecnologia para essa empresa indiana. Essa empresa indiana recebeu diretamente da Universidade de Oxford. E não foi uma transferência de tecnologia. Eles receberam basicamente as linhas celulares e, com os conhecimentos que eles tinham, eles desenvolveram, né, a vacina. Inclusive, desenvolveram processos que são mais efetivos que da própria AstraZeneca. E a AstraZeneca está se beneficiando disso. Só que a partir do momento que a AstraZeneca tem o controle dessa patente, eles definiram que só essa empresa na Índia vai poder fazer essa vacina. E teriam 5, 6, 7 outras empresas na Índia que poderiam também fazer, né? Então, a gente fica nessa situação, que agora a Índia tem uma demanda nacional intensa, estão reduzindo as exportações e o mundo inteiro fica sem vacinas, né? Então, se a gente tivesse uma coisa mais ampla, uma transferência de tecnologia por meio da suspensão das patentes, né, a gente talvez não tivesse nessa situação. Então, isso é um argumento até para dizer que, eu acho que os produtores nacionais são os melhores atores para dizer o que eles são capazes e o que eles não são. Mas a gente entende que, em relação a essa tecnologia da AstraZeneca, de vetor viral, as empresas que dominam esse tipo de plataforma poderiam muito bem receber as linhas celulares e desenvolver, né? Isso foi o que aconteceu na Índia. Então, por que não é possível com a Fiocruz ou com outros atores, né? Então, são informações que estão protegidas, que se não tiver mais esse controle, né, a gente acredita que outros produtores também teriam condições, mesmo sem uma transferência de tecnologia. Por isso que a gente acredita que vai dar mais resultado o caminho da suspensão. Para o Pedro, sim, realmente essa questão das variantes é uma preocupação, porque pode, de fato, invalidar, de certa forma, a vacinação que já foi feita, né? Se for uma variante que não responde àquela imunização criada, né, a gente vai precisar de um reforço, ou uma dose adaptada, ou alguma outra estratégia, talvez até de maneira contínua, né, ano a ano, um reforço, como tem para a vacina de gripe, né? Para a vacina de gripe a gente tem esse cenário onde tem atualizações da vacina que são administradas ano a ano nos países. Então, isso reforça ainda mais a importância desses conhecimentos estarem difundidos, né? Porque se eles continuarem controlados da maneira que eles são hoje, a gente vai continuar nesse cenário de escassez e controle de preço na mão das empresas que hoje estão dominando o mercado. E algumas delas têm intenção de subir o preço, né? A Pfizer já anunciou que
pretende subir o preço da dose de $20 para $150. Né? Então, assim, quando acabar a crise, né, e a gente entrar nesse cenário de reforço periódico, as empresas já estão anunciando que se sentem na liberdade de ampliar esse preço. Então, sem concorrência, sem outros produtores para criar um mercado mais sustentável, a gente vai ter muita dificuldade de manter esses reforços periódicos, caso eles sejam necessários. Né? Eu acho que, bom, para não tomar muito tempo dali, eu vou focar mais na questão dos projetos de lei no Congresso. Tem vários, na verdade, tem votações prestes a acontecer. Alguns projetos de lei são no sentido de trazer essa ideia da suspensão das patentes para o Brasil. Né? E isso é importante porque, a partir do momento que essa suspensão é aprovada na OMC, de fato, a gente precisa implementar isso no ordenamento nacional. Então, já tem alguns projetos de lei tentando fazer esse exercício, talvez até antecipadamente, mas, enfim, eu acho que demonstra que o Congresso está atento no debate internacional e já tentando se preparar. E outros projetos de lei são mais focados em criar novos artigos no artigo 71 da Lei de Patentes Brasileira. Né? E, nesse sentido, me parece muito acertada a ideia da gente reverter um pouco a lógica com a qual a gente pensa a licença compulsória. Né? Porque hoje ela tem que ser algo no caso a caso, com uma argumentação específica, mas o que alguns projetos de lei estão trazendo é a noção de antecipação, né? De você criar uma política de Estado para, durante pandemias, qualquer tecnologia relevante está automaticamente sujeita a uma licença compulsória, basta que isso seja requisitado, e isso já está, de certa forma, aprovado, sem uma necessidade de uma tramitação muito burocrática no Poder Executivo. Então, essa é uma solução para agilizar, é uma solução para que, para futuras pandemias, a gente já tenha isso como uma política estabelecida, e ela é de forma ampla, né, para vacinas, medicamentos, tecnologias úteis para combater qualquer pandemia. Então, de certa forma, ela antecipa e cria já uma segurança prévia ao momento onde a gente vai ter essa clareza de quais são as patentes, quais são as tecnologias, ela já inverte a ordem, a lógica dos procedimentos. Né? E, no nosso entendimento, num contexto de pandemia, isso é absolutamente necessário, porque a gente não tem como saber, e até a gente saber que tecnologia, que patente, muito tempo já se passou, muita gente já morreu, e a gente não tomou a medida necessária ainda. Foi essa experiência em outras pandemias. Então, acho que com base nisso a gente pode pensar a legislação. Né? A lei é para ser adaptada conforme a experiência do mundo real. E a experiência com outras pandemias acho que permite a gente entender que essa antecipação é benéfica. A pergunta de compra pública, encomenda tecnológica não é minha área, acredito que aí o Mauro pode cobrir. E também tem a última pergunta, acho que foi para o Mauro. De terceira via, por que a terceira via é melhor que suspensão? Tudo bem. Onde é que eu vejo essas perguntas? Tem que estar registrado em algum lugar, Graziela? Aqui? Onde você viu essas perguntas? Eu não consegui anotar aqui no tudo. bate-papo. Ah, está no teu WhatsApp. Bom, enfim, eu não... Não, no bate-papo aqui do lado direito, embaixo na tela. Mas é meio difícil achar. Bom, eu vou no apanhado, tá? Então, vou ver se eu consigo. Bom, eu acho que, volto a dizer, a grande oportunidade, o caminho certo para o país eram os acordos lá do ano passado. Né? Então, esse era o caminho certo, adequado. Tudo que nós estamos fazendo hoje é decorrente, tentando fazer, buscar uma solução, é decorrente da não observância e de um olhar não atento para a solução das vacinas. Então, isso aí, para mim, é ponto pacífico. Corre-se hoje, busca-se hoje corrigir algo que não foi feito atrás. Então, como obter essas vacinas hoje? Esse eu acho que é o ponto. Internamente, volto a dizer, não temos aqui condição de fazer essa licença compulsória. Os PLs que estão no Congresso e que buscam dar uma celeridade em caso de pandemia, não teriam eficácia para hoje. Né? Não teriam eficácia e efetividade para hoje. Por quê? Volto a dizer, nós não temos patente aqui no Brasil ainda para que
tivéssemos a licença compulsória. A celeridade diferenciada que se fala, me parece que seria algo parecido com o que está no artigo 7º do Decreto 3.201, né? Aquele decreto de 99, onde ele fala, no caso de emergência nacional ou interesse público que caracterize extrema urgência, a licença compulsória de que trata este decreto poderá ser implementada e efetivada o uso da patente, independentemente do atendimento prévio das condições estabelecidas nos artigos 4º e 5º do decreto, que são as etapas. Então, a dar celeridade, hoje, me parece que hoje a gente já tem um dispositivo para conferir uma celeridade se tivéssemos essa patente hoje, se a via da solução da licença compulsória fosse adequada. Então, não vejo como hoje não vejo assim, muita robustez nesses PLs. Tá? Confesso a vocês que eu não os li, não estudei de forma atenta sobre eles, mas, num apanhado geral, até onde eu tenho conhecimento, eles sempre buscaram um procedimento mais sério. Esse procedimento, para mim, já existe. Eles só estão identificando que no caso da Covid-19. Para isso, não precisa dizer. Muito bem. A solução pela via da suspensão dessas patentes é uma solução que tem que ser tratada de forma no âmbito multilateral. Essa suspensão tem que se dar no âmbito multilateral. Onde se tem patente, né? Ela vai atender onde se tem essas patentes. Então, essa discussão com relação à aplicação, ao enfrentamento, à discussão diplomática disso e a defesa pelas essas suspensões são esses países que estão envolvidos, Brasil, inclusive, né? A Comunidade Europeia, porque cada um tem a sua realidade. Cada um tem a sua realidade. Cada um sabe onde essas suspensões vão poder atender aos seus interesses. Tá? Então, eu diria para vocês que o Brasil tem que olhar sempre para a sua realidade e, a partir dessa realidade, que vai ter que ter o seu posicionamento no âmbito multilateral. É assim que se faz, né? Então, de que forma isso vai trazer para o país benefícios? Qual é a via que vai trazer benefícios? Que a gente tem uma questão importantíssima, que é o tempo. É temporal. Não adianta a gente ficar na mesa de debate, de discussões, levando um tempo absurdo, sem a solução para que haja uma resposta efetiva, imediata para o país. Então, isso aí, o olhar é diferenciado. Essa pandemia, ela é diferente em tudo. Essa pandemia, ela é absurdamente transformadora do mundo. Ela faz com que todos nós estamos repensando, né, tudo nas nossas vidas e no nosso mundo. Transformou. Ou seja, nós estamos falando aqui de vacinas, né, desenvolvidas em um ano, coisas inimagináveis há 2 anos. Então, eu diria que os mecanismos, a busca da solução chegou antes mesmo da patente. Né? A busca, quando se quer buscar a via da licença compulsória, não é ela, não é pela via da licença compulsória. Não vai ser por lá. E os Estados Unidos, China, cada um, a Comunidade Europeia, cada um, a Índia, inclusive, né, quando ela se mostra favorável na suspensão, ela tem uma outra realidade, uma outra relação, uma outra maturidade com o sistema de inovação, né?
Então, a realidade da Índia é diferente da nossa, ela é produtora, ela é manipuladora, ela é desenvolvedora em níveis que o Brasil não alcançou. Então, ela tem que ter um outro olhar. O que eu quero sempre destacar aqui é que não pode existir ingenuidade aqui dentro, nessa relação multilateral. Então, tem que ser realmente firme e saber exatamente o que é melhor para o país. Agora, o que me preocupa? Me preocupa que nessas discussões multilaterais, nós não estejamos ainda preparados para enfrentar e para discutir essa situação, que ela é singular. Que o Brasil sempre defendeu bem as suas posições relacionadas à propriedade industrial no âmbito dos fóruns multilaterais, não tem dúvida, isso aí sabe fazer. Mas esse momento é singular, é novo, né? Então, exige reflexões diferenciadas também. A questão das compras públicas, que eu vi, teve uma colega que trouxe essa pergunta. Essas compras públicas, elas vão implicar necessariamente na disponibilização do produto, na disponibilização do produto. Olha lá o que o SUS é capaz de comprar, seria capaz de comprar. Mas olha, vejamos que caminho o país fez opção. Então, ele poderia se beneficiar, agora vai estar correndo atrás. O momento é outro. Se tivesse tido um outro olhar lá atrás, e onde considerasse essas compras públicas, a necessidade, e colocasse dentro da sua cesta de compras, as compras que são feitas pelo SUS, né, eu acho que isso poderia impactar. Deveria ser considerado, em termos de olhar estratégico governamental, o que não é pouco. E faltou coordenação, faltou centralização, então, faltou de tudo um pouco. Então, nós estamos sofrendo por esse lado e sem saber que caminho tomar no âmbito multilateral, porque a gente não encontra essa solução interna, eu não consigo ver essa solução interna, e lá fora nós somos ainda dependentes, porque somos dependentes. E é por aí que eu vejo. Ok, Graziela? Não estou ouvindo a Graziela. Obrigada, nem você nem ninguém, porque estava desligado meu microfone. Eu vou fazer mais uma rodada de perguntas, e depois eu passo para cada um comentar mais uns 10 minutinhos, ok? Eu só quero pedir para quem quiser fazer pergunta para prestar bastante atenção se está mandando para todos, porque quando manda só para os convidados eu não consigo ler. Então, por isso que alguns eu acabei pulando aqui. E eu não leio nada, que eu não estou conseguindo achar isso. Vamos lá, vou ler devagarinho. Comentário do Eduardo Mercadante. Não é claro e definido que licenças compulsórias não se aplicam a pedidos ainda em exame, pendentes de decisão final. A determinação da LPI de que licenças compulsórias só serão concedidas após 3 anos de concessão é uma exceção. Ela só se refere aos casos definidos no artigo 68, parágrafo 1º. Cabe sim em caso de emergência nacional. Dessa maneira, licenças compulsórias não devem ser descartadas por completo. Eu vou voltar. Pergunta da Fernanda, que eu tinha pulado. Felipe, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão do segredo industrial. Isto é, por definição, algo que você não pode obrigar ninguém a compartilhar ou licenciar, diferentemente das patentes. O quão importantes são os segredos industriais no caso de vacinas para a Covid? E em que medida isso implica que potenciais produtores teriam dificuldades tecnológicas em produzir, mesmo que a patente seja licenciada compulsoriamente? E mais uma pergunta da Fernanda, que eu acho que vocês já comentaram um pouquinho, mas de qualquer maneira eu vou expor.
A plataforma baseada em RNA tem o potencial de se tornar disruptiva na produção de vacinas, ou seja, de se tornar uma plataforma tecnológica geral para a produção de várias outras vacinas. Se for assim mesmo, é compreensível e talvez difícil de resolver a resistência das empresas em transferir conhecimento nessa área. Se isso vai virar o padrão, outro de produção de vacinas, ao invés dos vírus atenuados e inativados, as empresas vão tentar manter essa tecnologia sob controle, pois isso vai ter implicações não apenas para a Covid, mas para toda a produção de vacinas no futuro. Faz sentido? Longos, né? Agora uma pergunta do André de Mello Souza, também do IPEA. Talvez a terceira via do licenciamento voluntário seja mesmo a melhor opção, mas tendo em vista a falta de cooperação das empresas, sobretudo tendo em vista as preocupações que a Fernanda mencionou, sente falta da discussão sobre a possibilidade de exploração do parágrafo 6 da Declaração de Doha, por exemplo, tendo a China ou Índia efetuando a licença compulsória e exportando para o Brasil. Eu também, André. Estou me achando aqui. Acho que tem mais comentários. Se eu perdi alguma pergunta, peço que dê mais um oi para mim aqui no chat e para todos, que aí eu vou tentar achar. Mas, enfim, acho que é isso. Vou passar a palavra mais uma vez para vocês, para tentar comentar esses pontos e, sei lá, fazer considerações finais. Tá bom? Acho que uns 10 minutinhos para cada um. Quer começar dessa vez, Mauro, que eu comecei da outra? Não, fica à vontade. Vamos seguir a ordem. Bom, vamos lá. Não, acho que o primeiro ponto do Eduardo é bem importante. Desculpa, de fato. Desculpa, só eu esqueci desculpa que me mandaram pelo chat, porque eu não estava conseguindo ver aqui, só um comentário. Do Alexandre Lourenço. Para uma maior escala de produção e redução de prazo, parece haver a necessidade de transferência de tecnologia, principalmente para a produção do IFA. Gostaria que os debatedores abordassem o tema frente a uma possível licença. Acho que é só isso agora. Felipe. Bom, vou começar aqui na ordem. A do Eduardo, acho que é um ponto muito importante, porque dentro dos projetos de lei que a gente está vendo no Brasil, essa foi uma atualização importante em relação a pedidos de patente, né? Então, tem alguns que já consideram essa possibilidade de licença compulsória sob pedido de patente. Então, não é trivial essa atualização, esse ajuste, né? Porque, de fato, é uma situação real, né? A gente tem no Brasil, principalmente, o monopólio de fato, quando você tem um pedido sob exame. Então, é super importante que isso esteja previsto também, ipsis literis, na legislação. Então, por exemplo, o projeto de lei 1462, ele traz essa ideia do pedido de patente também como um possível alvo da licença compulsória. A Fernanda perguntou de segredo industrial. Eu confesso que não é muito o meu tema, eu entendo mais de patentes e estou aprendendo, né, sobre esse campo, mas de fato há uma falta de precedentes, talvez, eu diria. Né? Inclusive, é interessante que no histórico dessa proposta que foi apresentada na OMC, na verdade, teve uma proposta inicial, na verdade, foi um posicionamento que a África do Sul fez, se eu não me engano, em junho do ano passado, onde eles apontaram a necessidade da gente ter algum mecanismo de licença compulsória que fosse mais holístico. Eles usaram esse termo, né? No sentido de não abranger só patentes, mas também outros direitos de propriedade intelectual, e que há uma lacuna nas legislações e nas discussões internacionais sobre como viabilizar esse tipo de procedimento. Né? Então, isso foi um documento de discussão que eles apresentaram, e logo na sequência teve essa proposta da Índia e da África do Sul de suspensão que incluiu segredos industriais no escopo. Como isso vai ser operacionalizado, é algo que acho que ainda não está muito claro, né? Até porque o que está sendo esperado é que os países avancem para uma negociação do texto em si dessa proposta. Né? No momento, a gente tem visto desde outubro do ano passado só debates e sessões de perguntas e respostas. Então, é importante que se avance para uma negociação de texto onde maiores detalhes talvez sejam abordados. Né? Mas, de certa forma, o nosso entendimento é que na área de vacinas,
algumas informações cruciais para a reprodução da tecnologia, elas estão também presentes em dossiês submetidos a agências regulatórias, né? Principalmente dossiês de ensaios clínicos, né? Que são informações também protegidas. Então, ali tem algumas informações que, possivelmente, num eventual cenário de suspensão aprovada, as agências regulatórias poderiam ter um papel de difundir aquela informação, né, que elas detêm e que, em alguma medida, contribui para facilitar que outros consigam reproduzir. Mas, seguramente, talvez tenham ainda informações adicionais protegidas por segredo industrial, né? Agora, acho que a grande pergunta, na verdade, é quem detém esses segredos industriais, né? Porque, como foi falado aqui no início, as patentes foram desenvolvidas, as principais que a gente está vendo, a AstraZeneca, Moderna, Pfizer, todas elas, mais de 2/3 foi investimento público, né? E os principais atores que desenvolveram, de fato, os conhecimentos, as tecnologias, foram universidades, foram atores que não são as empresas que estão comercializando. Então, é importante pensar também quem teria condições de trazer esse conhecimento protegido por segredo industrial, caso ele perdesse a validade temporariamente. Então, talvez não sejam só as empresas que hoje comercializam, mas outros atores que participaram do processo de inovação. Eu até trouxe o exemplo aqui da AstraZeneca, que foi a Universidade de Oxford, que passou as informações protegidas por segredo industrial para a empresa indiana, que hoje é a maior produtora dessa vacina. E foi basicamente as linhas celulares, no caso dessa vacina, isso bastou, não precisou de muito mais informação sobre procedimentos, técnicas, processos, só a linha celular, pelo que a gente tem conhecimento, foi o suficiente para a empresa indiana reproduzir. Então, eu acho que tem muitos debates que tem que acontecer, mas é preciso ter uma movimentação política, que sinalize essa abertura do conhecimento para que a gente possa ter eu acho que a gente às vezes acaba ficando refém de uma lógica contrária, que é só quando todas as condições estiverem dadas, aí a gente toma uma iniciativa política. Mas, no fundo, é a iniciativa política que faz os movimentos acontecerem, né? E a gente tem exemplos, por exemplo, no Canadá, tem inclusive uma empresa que está alegando que tem conhecimento para fazer a vacina da Johnson Johnson, que é uma vacina que muitos países estão tendo dificuldade de comprar, que eles têm a condição de reproduzir, que eles já tentaram negociar com a Johnson Johnson, que não se interessou em fazer parceria com eles. Mais um exemplo de que essa via, de acordos, ela é falha, ela é insuficiente. E eles estão pedindo ao governo do Canadá para usar a licença compulsória, para eles poderem produzir essa vacina. Então, enfim, o conhecimento ele está disseminado de certa forma, mas o que a gente acha lamentável, é que o vírus circula livremente, mas o conhecimento capaz de conter o vírus não circula livremente. E a gente está apegado em não remover essas barreiras que impedem o conhecimento de circular livremente. No fundo, é disso que a gente está falando. E é um conhecimento bancado com dinheiro público. Então, acho que tem uma questão moral e ética aí para a gente refletir, no sentido de como é que um conhecimento gerado com dinheiro público fica confinado na mão de poucas empresas e a gente vê a situação da pandemia se agravar e com prospecções para o futuro tenebrosas por conta disso. Então, acho que a discussão ela em relação ao domínio público, a gente fala muito de sistema de patentes, da proteção, até onde vai a proteção, e parece que a gente não discute o domínio público em si. E aqui a gente está num caso claro, onde o domínio público deveria ser reforçado, o conhecimento em domínio público deveria ser reforçado, até porque é um conhecimento bancado com dinheiro público. Então, enfim, não sei se eu fui tão a fundo na questão de segredo industrial, mas eram essas considerações. Sobre a RNA, a Fernanda tem completa razão, faz total sentido. Esse é uma tecnologia muito nova, não dá para a gente afirmar categoricamente, ainda tem muitos dados. É importante a gente lembrar também que as aprovações das vacinas são todas em caráter emergencial, em muitos casos. Então, ainda tem dados para serem complementados, para a gente entender efetividade, efeitos adversos e tudo mais. Mas, ao que tudo indica, é uma tecnologia assim, mais simples de produção e com maior potencial de adaptação. E isso implica que ela seria útil para outras doenças. Então, de fato, é uma tecnologia onde o interesse em manter o controle, em não permitir que haja difusão tecnológica é muito grande das empresas que hoje controlam essa tecnologia. Então, acho que isso é mais um motivo para a gente também entender que é estratégico, sim, para o Brasil usar a licença compulsória a nível nacional ou apoiar a suspensão, ou as duas coisas, que seria o ideal, para a gente ter, de fato, acesso a uma tecnologia que vai ser
futuramente muito útil para a estratégia de saúde pública, né? Eu acho que o contexto justifica, né? A condição na qual essas vacinas foram desenvolvidas justifica, a crise de saúde pública justifica, tudo isso justifica que esse conhecimento seja disseminado, seja compartilhado, né? E a única coisa que é o argumento em favor disso ser mantido sob controle é que essas empresas vão continuar investindo em inovação. Enfim, é o mesmo discurso de sempre que, como eu tentei apresentar aqui, carece de comprovações empíricas. Então, eu acho que é um caso muito mais fraco por que essas patentes foram solicitadas e por que elas são mantidas do que o caso em prol da suspensão e do licenciamento compulsório. O André colocou a questão da falta de cooperação das empresas e o uso do parágrafo 6. Também não domino muito o tema do parágrafo 6 da Declaração de Doha, mas ao que eu acompanho, entendo, a operacionalização também é muito complexa, e isso é algo que os países também estão discutindo, de como facilitar a implementação desse mecanismo, mas, enfim, não sei se seria suficiente, por exemplo, alguns argumentam isso, por que a Índia não faz licenças compulsórias e abastece o resto do mundo? Né? Bom, primeiro que também, por mais que tenha muito potencial, a Índia tem um teto, né? E tem uma população nacional gigantesca também para atender. Então, eu acho que diversificar isso para além da Índia é também bastante estratégico, né? Então, e de certa forma, a Índia ela tem um papel, mas ela também pode ser um polo de transferência de tecnologia, né, para outros países. E isso seria o ideal. Então, produção de IFA passa um pouco por aí também. Hoje a produção de IFA também é muito limitada, muito concentrada em poucos países. A gente está vendo que no caso de vacinas, alguns ingredientes chaves, eles são protegidos por patente também. No caso de vacinas de mRNA, se não me engano, você precisa de lipídios e outros ingredientes que tem uma limitação também, porque são poucos produtores que controlam, então também não tem uma oferta tão grande. Então, acho que tem vários níveis, né? Para vacinas, a gente está entendendo ainda, aprendendo como é que essa arquitetura das patentes funciona, e sem dúvida tem muita informação ainda sobre ingredientes e IFAs que a gente precisa entender melhor, mas eu me arrisco a dizer que, nesse caso, a propriedade intelectual também está tendo um papel de limitar as fontes de produção. Eu acho que era isso. Assim, o último ponto que eu queria fazer, já que é a minha última fala, eu acho que tem um ponto importante que é o seguinte: a gente tem visto ao longo da história, todos os países tentaram usar a licença compulsória, sofrerem pressões bilaterais, né? Apesar de ser uma medida absolutamente legítima, regulamentada, que está totalmente em harmonia com o funcionamento do sistema de patentes, muitos países sofreram pressões bilaterais, né? E sem dúvida a Índia, se aventurasse nessa direção de fazer uma licença compulsória em vacinas, também sofreria pressões bilaterais. Então, o caminho de criar um consenso na OMC me parece muito inteligente no sentido de que você alivia essa pressão, né? Você, na verdade, cria um aval da OMC de que não vai ter disputa sendo apresentada no âmbito da OMC, né? E cria um consenso entre os países de que isso é necessário. Então, eu acho que você reduz essa pressão bilateral, que historicamente tem sido um obstáculo para um uso mais ampliado da licença compulsória. E a nível nacional, eu acredito que os projetos de lei também têm esse benefício, né? Quando eu falei, né, na minha visão, na minha interpretação, alguns deles estabelecem a licença compulsória como uma política de Estado, também para blindar quem quer que esteja no Poder Executivo de sofrer uma pressão bilateral, né? Não é uma política de governo, não é uma decisão de governo, é uma política de Estado que, durante pandemias, vai ser concedida automaticamente a licença compulsória para as tecnologias que forem relevantes. Isso é uma política de Estado que, de certa forma, pode, inclusive, aliviar essas pressões bilaterais que, historicamente, têm sido um grande problema. Muito bem. Felipe, eu acho que eu vou pegar uma carona do final da sua fala, porque soa como boa música para mim quando você fala sobre a política de Estado, né, na questão da propriedade industrial e da inovação. É isso. Eu acho que falta ao país, né, essa percepção. Ou seja, precisamos ter uma compreensão de que tratar de inovação, e, consequentemente, da propriedade industrial, isso é algo que não deve ficar preso a interesse de governo, interesse de momento.
Isso aí tem que estar inserido na formação do país. Então, é assim que se transforma. Então, se a gente quer uma transformação, se a gente está pensando... Aqui eu estou até saindo um pouco da caixinha aí da Covid, mas se a gente pensa em transformação, a gente tem que pensar na transformação de base. A transformação de base significa incutir, inserir o pensamento da propriedade industrial, do sistema de inovação, na base do ensino, né? Na base do conhecimento, né? Da formação acadêmica das pessoas, na formação do ensino das crianças, enfim, do fundamental ao médio, na universidade e no pós. Então, isso aí é o que os países fizeram. Os países que se desenvolveram economicamente, o grande exemplo que a gente tem aqui hoje, mais recente, é a Coreia do Sul, foi a partir daí que se transformaram, né? Então, foi a partir da disseminação da importância da inovação e do P&D que eles começaram a perceber que poderiam transformar o país e transformar sua economia, dar base sustentável, base tecnológica e desenvolvimento econômico-social. Essa é uma cadeia. Isso aí eu acho que teria que estar dentro, inserido como política de governo, política de Estado, desculpe, né? Porque essa transformação não ocorre de um dia para o outro, nem de um... Ela é uma cadeia, ela leva o seu tempo, né? Mas como o olhar é de governo, então, como essas transformações não surgem, às vezes, dentro do próprio governo, no mandato, não se inicia, não se dedica o tempo, né, e o esforço necessário para essa mudança. Essa é uma visão particular minha, que eu acho que, para mim, seria uma transformadora. Bom, e aí o que acontece? E volto a dizer sobre as questões do porquê do alinhamento à solução da OMC. Acho que essa é a solução possível e mais adequada. Não diria que seja a melhor, né? Mas é a mais adequada para o país, né? Porque também não vejo outra, mas ela é aquela que a gente pode se conformar os seus termos, a sua moldura, para que a gente possa extrair benefícios dela. É uma situação singular, precisamos ter soluções dentro de um tempo que esse tempo corre, é um tempo de solução que a própria diplomacia precisa entender isso, né, nessas discussões, nos encaminhamentos dessas discussões, de forma que a gente não pode mais entrar... Se a gente está buscando celeridade nas concessões de patentes, celeridade nas concessões, nas licenças compulsórias, a gente vai ter que ter celeridade também nas discussões multilaterais. Isso aí é algo que precisa ter, para ter a resposta, porque senão a gente vai ficar dentro do problema, inserido no problema e sem as soluções. O Brasil tem que atuar dessa forma, olhando para fora, buscando fora a sua solução, que não pode ser dada caseiramente, tá? Então, aquela solução interna, que ele não pode trazer essa solução, porque não tem hoje como dar dentro de um tempo adequado, ele tem que buscar lá fora. E, repito, é a concertação desses interesses, é o suporte para que não haja retaliações, concordo com você, e que o processo se dê de forma tranquila, consensual e sem grandes ruídos. Ou seja, se perceba que o mundo precisa de conformidade. O mundo precisa hoje ter os países acertando esses interesses, essas soluções, porque ninguém vai ter mais vida normalizada
mesmo porque se não tiver uma solução também globalizada. Então, isso aí não adianta que você conseguir vacinar, ter uma vacina, tem uma proteção de rebanho aqui, outra ali, não é, porque o mundo vai ficar limitado se você não tiver uma solução global. Então, eu acho que a busca é global, porque o problema é global. E eu acho que o que nós temos hoje colocado na mesa, né, como solução, passa por algo que venha através da OMC. Aquilo que foi colocado pela OMC. Acho que a OMC tem a sua legitimidade, a sua capacidade hoje de tratar esse assunto, de dar garantia e dar o suporte necessário para que os países busquem essa solução. E no mais, eu acho que é uma corrida contra o tempo, é uma corrida, uma busca, né, de soluções mais... me faltou aqui a palavra, mas inteligentes. Eu acho que falta um pouco de razão, de razoabilidades aqui dentro. Eu acho que tudo foi muito tocado com muito conteúdo ideológico até aqui. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco desse peso e buscar essas soluções agora com uma frieza que a diplomacia pode, a boa diplomacia pode nos levar. Os nossos representantes, né, junto com as nossas, tendo conhecimento das nossas capacidades internas e sabendo exatamente aquilo que o Brasil precisa, aquilo que o Brasil pode suportar, qual é o melhor interesse, qual é o melhor formato de solução para o país. Isso eu acho que é fundamental para que nós possamos encontrar a solução dentro do tempo adequado, mais rápido, a celeridade. É uma combinação complicada, né? Que é rapidez com eficiência, mas é tudo que nos faltou aqui até o momento. Mas a gente tem que reverter esse quadro e saber buscar isso, porque senão nós vamos sofrer um pouco mais ainda, né? Então, é por aí que eu vejo, que isso eu estou vendo desde o ano passado. Acho que é isso. Graziela? Obrigada, Mauro. Obrigada, Felipe. Pessoal, ainda tem mais algumas perguntas aqui, mas dado o avançar da hora, eu acho que a gente vai ter que parar por aqui, infelizmente. Eu coloquei aqui no chat os contatos, tá? Os e-mails de vocês, o meu também, caso alguém queira, enfim, tirar dúvidas diretamente com vocês. E coloquei também o link do canal no YouTube, porque parece que, eu não sei se foi problema na internet de algumas pessoas, mas parece que em alguns momentos a conexão caiu. Então, enfim, para quem quiser ver o debate completo, é só entrar nesse link do YouTube aqui. Enfim, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, Felipe Carvalho, Mauro Maia. A gente organizou esse seminário com uma certa rapidez, então agradeço duplamente por terem aceitado participar com tão pouco tempo. Acho que foi um debate muito bom, muito importante nesse momento, e acho que vocês trouxeram assim, contribuições e que vão ajudar as pessoas aqui, de repente, a definirem um pouco mais o que pensam sobre essa questão. Acho que é isso que a gente encerra agora mais um webinar IPEA. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Tchau.